Muito bom dia, muito bom dia. A gente está iniciando aí o mês de junho. Não estivemos juntos na sexta-feira, mas hoje a gente está junto. Então, muito obrigada. Mais de 1.400 compartilhamentos. Esse programa tá uma beleza. A gente está esperando a nossa querida Andressa aqui, que é a secretária de Mulheres do Partido dos Trabalhadores do Distrito Federal. E a gente está aqui com o nosso querido Paulo César, não é que a gente chama carinhosamente de Paulão, hoje ele trouxe a nossa querida Luísa, que vai nos dar um apoio moral aqui, a esposa, para assistir o programa com a gente. Então, bom dia, bom dia, bom dia. Paulão do céu, o Pedro Parente saiu, pediu para sair, mas na hora que ele foi sair, o povo só faltou chorar para noticiar, porque disse que tadinho do Pedro Parente, Paulão, entrou à frente da Petrobras para salvar a Petrobras, mas que negócio é esse? Olha, ficou muito claro para a população brasileira que o Pedro Parente, tecnicamente, foi um desastre na presidência da Petrobras. E quem estava pagando a conta por esse desastre, e está pagando ainda, é a população brasileira quando vai abastecer o seu carro, e era o caminhoneiro quando ia abastecer o caminhão dele. Agora, os caminhoneiros, de certa forma, vão conseguir um desconto aí de 0,46 centavos no litro e vai melhorar um pouquinho para os caminhoneiros, mas essa conta vai cair sobre o consumidor brasileiro, sobre as áreas sociais, sobre as áreas de educação, de saúde. Então, essa conta de 0,46 vai ser paga pela população e é resultado da tragédia técnica que foi o Pedro Parente. Os consumidores de gás de cozinha, o chamado GLP, e os consumidores de gasolina, que não têm a capacidade de articulação que os caminhoneiros tiveram, poderão continuar sofrendo da política do Pedro Parente. A mídia, né, a mídia dominante, ela defende o Parente porque talvez defenda outros interesses, que não o do povo brasileiro. O povo brasileiro foi extremamente prejudicado por uma política tecnicamente incorreta, que cobrava do povo brasileiro preços mais altos que nos Estados Unidos, se a gente não considerar tributo. O consumidor de diesel nos Estados Unidos, ao longo da gestão Pedro Parente, pagava pelo litro do diesel 40% a mais que o brasileiro, se nós não considerarmos tributos. São preços absurdos que foram cobrados no Brasil, e o resultado foi esse. E agora, na Europa, o preço do diesel é mais alto que no Brasil, mas o preço do Brasil era muito alto. Só que como a tributação aqui no Brasil é baixa em relação à Europa, o brasileiro ainda paga menos que o europeu. Agora, nos Estados Unidos a tributação é baixíssima, na bomba lá de fato é mais barato. Mas a análise que tem que ser feita é a análise sem tributo. Sem tributo, os preços no Brasil eram estratosféricos, e a população também não pode ser contra o tributo, porque é o tributo que vai gerar o investimento em educação e em saúde. Cortes orçamentários aqui a pior solução é a que o governo está dando para essa crise, que é cortes orçamentários, em vez de cortar o quê? O lucro estratosférico das empresas petrolíferas. E quando eu digo empresas petrolíferas, não é só a Petrobras, não, são todas as empresas. Eu posso dar um exemplo aqui, por exemplo, eu fiz o cálculo aqui da margem de lucro da Galp. A Galp, ela tem uma margem de lucro de 100%, uma margem de lucro operacional de 100% na produção de petróleo. Então, a fonte de recursos para eventuais reduções no PIS, COFINS e PASEP, ou eventuais subvenções, a fonte de recurso é o lucro extraordinário das empresas. Isso é que precisa ficar muito claro, e eu posso demonstrar aqui com números. Paulão, assim, o que todo mundo quer saber, a pessoa já está dizendo aqui, ó, fora Temer, então vamos aproveitar e clicar lá em compartilhar, copiar o link e ao mesmo tempo ir espalhando. Tem muita gente aqui dando bom dia, Salvador, bom dia, muito, muito bom dia nessa manhã de segunda-feira, iniciamos aí o mês de junho.
Será que a gente já pode começar a dizer fora Ivan Monteiro, porque a gente quer uma política de preços da Petrobras diferente, porque na bomba, Paulão, a comemoração aí da saída do parente foi subir a gasolina mais uma vez? Foi subir, então não pode... O que está acontecendo? Essa política do Pedro Parente, tecnicamente equivocada, não deve ser mantida pelo senhor Ivan Monteiro, porque se mantiver, o resultado é esse que a gente está vendo. É o gás de cozinha mais caro, é a gasolina mais cara. Então, essa política precisa ser imediatamente revista. E volto a repetir, tecnicamente, a política do senhor Pedro Parente é inadequada, é incorreta tecnicamente, e a gente espera que o senhor Ivan Monteiro não mantenha uma política tecnicamente errada. Mas aí já tem também previsão de que o gás de cozinha vai subir essa semana. E eu vou te fazer a pergunta que a Eleni Pinho está perguntando assim, mas, Paulo, mas o que vai mudar? Sendo o novo presidente, diz que ele é braço forte do parente? De fato, ele é braço forte do parente. E a alternativa do povo brasileiro é a mobilização para exigir políticas públicas que façam com que o petróleo, que é do povo brasileiro, gere benefício para o povo brasileiro quando o preço aumenta. O que está acontecendo no Brasil? O povo precisa ter consciência de que o petróleo é um bem da União. O petróleo é dele. O que acontece no Brasil? O petróleo sobe no mercado internacional, nós que somos donos deveríamos ficar mais ricos, porque nós somos os donos. Mas com essa política completamente equivocada, o preço sobe e o povo brasileiro fica mais pobre e as empresas mais ricas. Então nós que somos donos temos que exigir que quando o petróleo subir, que o povo seja beneficiado e não as empresas. E há muitas alternativas para a gente reduzir o lucro das empresas petrolíferas quando o petróleo estiver gerando margens de lucro operacional acima de 100%, que isso é um escândalo. Como é que uma empresa com margem de lucro operacional acima de 100% não participa da solução do problema, sendo o problema ficando todo com o povo brasileiro, que é o dono do petróleo. Então, nós precisamos tributar a renda das empresas petrolíferas, tributar a exportação quando os preços do petróleo estiverem muito altos, porque essa é a fonte de recursos para eventuais reduções dos tributos que a gente chama de PIS, COFINS e CIT. A Givaneide Vitorino tem uma pergunta para ti. Bom dia. É que eu sou de Campina Grande, por favor, responda a pergunta. E ela diz o seguinte, é que é tanto desempregado no Brasil, que por que tanto tributo e parece que é tudo tão caro só aqui no Brasil? Como é que vai ficar isso? É muito importante. Eu acho que ela tá te perguntando também, ele, desculpa que eu não consegui identificar, qual é a solução para a gente sair desse problema todo. A solução é que o tributo não seja pago pelo povo. O problema do Brasil é que quem paga tributo é o povo. As empresas petrolíferas não pagam tributo, os tributos são baixíssimos. Nós tivemos aqui a MP, a medida provisória 975, que gerou a Lei 13.586, que gera uma renúncia fiscal para as empresas petrolíferas de R$1 trilhão. Então, o que está errado aqui não é o tributo ser alto. O que está errado aqui é quem paga o tributo. O tributo no Brasil, quem paga acaba sendo o consumidor e não as empresas petrolíferas, que, como eu posso demonstrar aqui para vocês... Por favor. Vejam bem, a Galp, que é uma empresa que é parceira da Petrobras no pré-sal, ela tem um custo de produção do petróleo abaixo de $20. Segundo a Galp, esse custo total de produção está caminhando para $15. Tem participação governamental, royalties, participação especial, que chega aí no máximo, ao longo da vida do campo, a uma média aí, vamos dizer, de $15 por barril. Então, 20 com $15 de participação governamental, nós temos $35. Por quanto a Galp estava vendendo petróleo? Estava vendendo petróleo a mais de $70 por barril. Então, a margem de lucro da Galp, e da Petrobras também, e da Shell, e da Repsol, e da Statoil, a margem de lucro é de 100%.
Por que que é 100%? Porque a empresa petrolífera não é tributada como é tributada no mundo todo. Então o Brasil é campeão mundial da baixa participação da sociedade na renda petrolífera. Esse é que é o ponto, essa é que é a discussão. E aí a gente vai agora, vou pedir para o Gabriel colocar para a gente um vídeo que explica bem, e aí eu vou pedir para depois, Paulão, você explicar para a gente o que está mostrado nesse vídeo que explica a nossa situação hoje no Brasil. Aquele dos... Agora a nossa vida tá assim, amigão. Você vai continuar pagando aqueles boletinhos do Celta 2012 que você comprou, mas ele vai ficar paradinho na garagem, porque o preço da gasolina explodiu. Se você quiser continuar abastecendo seu carro, vai ser salgado. Antes era o governo quem regulava o preço. Algumas reclamações aqui ou ali e um pessoal puto porque a gasolina custava R$3. Esse pessoal deve estar bem feliz agora, né? Assim, mesmo quando tinham variações de preço do barril de petróleo ou do dólar, o preço não aumentava no Brasil, porque o governo regulava esse preço. A gente pagava um preço honesto na bomba, a Petrobras crescia e chegou a ser a segunda maior petrolífera do mundo. Aí aconteceu tudo aquilo que você já viu. Em nome do Brasil, minha mãezinha, dos meus filhos, nós votamos sim, e quem vota sim, coloca a mão pra cima! Tiraram a Dilma e colocaram o Temer. O Temer colocou o Pedro Parente para ser o presidente da Petrobras. O mesmo Pedro Parente que era ministro de Minas e Energia no apagão de 2001. E é aí que a porca torce o rabo, meu querido. Porque a nova medida do presidente Pedro Parente à frente da Petrobras foi proibir a regulação de preço. E se o governo não regula o preço da gasolina, quem regula? Isso mesmo, o Deus mercado. E com o mercado, meu rei, o objetivo é um só: lucro, custe o que custar. Sem a regulação de preço, a política fica assim. Se o dólar aumenta, a gasolina aumenta. O governo não segura mais o preço, para nada. E quem vai pagar essa conta no final? Isso mesmo. Nós tudo aqui embaixo. Aí você me pergunta, mas se o preço do dólar baixar, então o preço da gasolina também vai cair, não é isso? Errou feio, errou rude. Não, amiguinho. O mercado mantém o preço alto. Porque mantendo o preço alto com um custo mais baixo, o lucro aumenta. O consumidor acaba não tendo muita opção porque o preço é esse aí. E quem é que vai pagar a conta de novo? Isso mesmo. Nós tudo aqui embaixo. Ou seja, quando o custo aumenta, o preço vai junto. Mas quando o custo abaixa, meu amigo, aí os patrão faz a festa. Porque eu sou rica! Mas esse ano, meu amigo, esse ano é ano de eleição. E a gente pode mudar isso no voto. Fica ligeiro por aí, porque a maioria dos candidatos defendem essa política de preço da Petrobras. Você vota neles e depois eles te mandam a conta. Aí é você que vai ter que escolher se você quer andar a pé, de carroça ou de jegue. Tchau! Ah, rapaz, não é jegue não, é jumento. Eu sou técnico, né? Pois é, aí que a gente que vai ter que escolher como é que vai ter que andar. E agora chegou aqui junto com a gente, Paulão, a querida Andressa Xavier, que é a nossa secretária de Mulheres do PT do Distrito Federal. Bom dia, seja bem-vinda. E eu já vou te perguntar, olha só, agora o governo Temer, esse legítimo, cortou investimentos do programa que combate a violência contra a mulher para que paguemos essa conta, Paulão. E agora, Andressa? É verdade, né? Com toda essa crise do combustível, esse governo golpista, Michel Temer e seus aliados, cortou recursos da educação, da saúde, das políticas sociais e no âmbito das mulheres ele cortou recursos das políticas de enfrentamento, de combate à violência, que são tão necessárias para nós no Brasil inteiro. A gente sabe que o Brasil é um dos países que mais violenta, que mais assassina mulheres do mundo. Então, quando você tira recursos de programas importantes de enfrentamento às violências, todas as formas de violência contra as mulheres, a gente tem um resultado pior ainda do que nós já temos no Brasil no dia a dia, né? Então, a gente vai continuar a nossa luta em defesa dos direitos das mulheres, contra todas as formas de violência, contra os retrocessos desse governo golpista, e é na mobilização das ruas, das redes sociais, organizadas coletivamente, na luta coletiva, que a gente consegue derrotar
esse golpe, essa sucessão de golpes contra o povo brasileiro, contra as mulheres, negros e negras, indígenas e todas as populações, todas as parcelas da população brasileira que são marginalizadas politicamente. E aí, Paulo, muitas de nós mulheres estão à frente das suas famílias, né? São o que diriam antigamente, a gente vai usar aqui só para efeito de exemplo, são os chefes de família, são que estão à frente da condução da família. E a gente está sofrendo bastante com a questão do gás de cozinha, a questão do combustível, e esse negócio não para nunca. E aí eu te pergunto, como é que ele corta saúde, educação, políticas públicas para as mulheres? Onde é que a gente vai parar? Ele corta porque ele não cortou onde devia cortar. O que tem que cortar são as margens de lucro das empresas petrolíferas e também da Petrobras. Essa política de preços faz com que 1 litro de óleo diesel, que tem um custo de produção de 93 centavos, estivesse sendo vendido no Brasil antes da greve dos caminhoneiros por R$ 2,33. É uma margem de lucro de 150%. Quando tira lá os recursos do orçamento, é para dar subvenção a esses lucros altíssimos. Mesmo com aquela redução de 10%, que o litro do diesel, segundo a Petrobras, baixaria de 2,33 para 2,10, ainda assim a margem de lucro é de 126%. Como é que a gente pode garantir margens de lucro como essa, cortando o recurso das áreas sociais? Então é o caminho totalmente errado, equivocado tecnicamente, que não ocorre em nenhum outro país exportador de petróleo. Os países exportadores de petróleo, a renda das petrolíferas, ela é tributada. O governo tem uma participação muito maior que no Brasil. E eu vou lembrar aqui aos colegas que estão com a gente, o leilão que vai ter quinta-feira... Dia 7 de junho. Dia 7 de junho. Tem que ficar bem mobilizados, né? Porque é mais uma parte do pré-sal sendo entregue aí. Tecnicamente, é criminoso. O lucro da União, que chama óleo lucro, eles admitem que seja de 7,07% numa área como Itaimbezinho. Isso, tecnicamente, é criminoso. Então, a população precisa saber o que está acontecendo no Brasil para tentar impedir novamente a entrega de áreas do pré-sal que não vão gerar lucros, recursos para as áreas sociais do país. Isso é que precisa ser falado por nós, porque a grande mídia, de fato, ela está com o capital, com as empresas. Ela não vai denunciar isso. E, Paulo, você sabe que outra coisa que está acontecendo também, esse governo ilegítimo e muitos parlamentares vão ficar bem atentos, está combatendo aí a grande vitória que se teve no Tribunal Superior Eleitoral, os 30% destinado às mulheres. Veja o absurdo que é isso, não é, Andressa? É completamente absurdo. Tem essa ofensiva aí de lideranças masculinas de inúmeros partidos contra esses 30% do Fundo Especial de Campanha que o TSE aprovou para as mulheres. Então, a ideia dessas lideranças masculinas é entrar com uma ação na STF para adiar esses 30% para 2020. O que para nós aqui no Distrito Federal significa só para 2022. Então, é um prejuízo muito grande para as mulheres do Brasil inteiro, para as mulheres do DF, se a gente tiver esses 30% adiado. A gente sabe que as mulheres já têm uma subrepresentação, já têm pouco financiamento para suas campanhas, para suas candidaturas, porque não são prioridades dos partidos, e sim todos os partidos, porque o nosso sistema político é um sistema político machista, patriarcal. Então, ele propositalmente cria barreiras para as mulheres ocuparem os espaços públicos. Então, quando você tem 30% do fundo partidário para atividade de formação e agora esses 30% do fundo especial de campanha para ajudar nas pré-candidaturas femininas, é um ganho que a gente tem resultado de muita luta das mulheres, de muita organização coletiva, de muita mobilização nas ruas, no parlamento, em todos os espaços coletivos. Então, as mulheres, com o apoio dos homens que estão conosco, né, na nossa luta pelo nosso empoderamento, pela nossa emancipação, a gente precisa se mobilizar, precisa se organizar. O PT saiu na linha de frente
contra essa ofensiva dessas lideranças masculinas. A presidenta Gleisi, junto com a secretária nacional de mulheres, Anne Caroline, soltaram uma nota, estão se movimentando dentro do partido e aqui na Câmara para que a bancada feminina possa ter uma atuação mesmo incisiva contra essa ofensiva da direita. Aqui no DF, nós também lançamos uma nota assinada pela nossa presidenta do PT e também deputada federal Érica Cocai, por mim, pela Secretaria de Mulheres, contra essa ofensiva, né? A gente sabe que é mais um golpe aí para tirar as mulheres dos espaços públicos, espaços que a gente já ocupa pouco, né? Que a gente luta para ocupar cada vez mais. Então, é isso aí, a gente tem que se organizar. Mas eu acho que é uma ofensiva, isso, né, Andressa e Paulão, para tirar todos os movimentos sociais dessa luta do desmonte desse governo ilegítimo. Vocês não acham isso? Com certeza. Com certeza. E se a população feminina é 50%, né? Por que só 30%? Na verdade, a gente está com 51%, na verdade. 51%, porque são mais maioria. mulheres do que homens. Como é que pode ser 30%, né, para as candidatas mulheres? Né? Isso devia ser até maior, devia ser equilibrado na proporção das mulheres e dos homens no país. Né? Nós somos a maioria da população, aqui no DF nós somos a maioria do eleitorado, nós temos um grande número de mulheres filiadas ao Partido das Trabalhadoras e Trabalhadores, então a nossa representação ela precisa ser efetiva. As mulheres precisam ter condições de disputar esses espaços com efetividade para realmente ocupar e fazer a diferença no mundo da política. A gente não quer ocupar esses espaços para continuar, para reproduzir as lógicas machistas e dominantes de fazer política. A gente quer ocupar os espaços no mundo público para transformar a nossa realidade, para transformar a realidade do povo brasileiro, com justiça social, com uma sociedade mais igualitária mesmo para todas e todos. Eu queria fazer uma pergunta para a Andressa. Aqui na Câmara dos Deputados, né, qual que é o percentual de deputadas federais, né, mulheres? Hoje aqui, na eleição de 2014 para cá, a gente tem 10,5% de deputadas. E no Senado nós temos 16%. Você vê como a mulher, que é 51% da população, ela tem no parlamento, tem na Câmara dos Deputados, 10,5%, né? Interessante que aqui no DF a gente nunca teve uma senadora, né? E atualmente também a gente não tem sequer uma suplência feminina. São todos homens e era muito importante das cadeiras do DF. É verdade. Que tivesse uma candidata ao Senado. Inclusive, nós aqui no DF temos uma pré-candidata ao Senado, a companheira Cláudia Farinha, imagino que ela esteja aqui assistindo também, a nossa pré-candidata. Mulher rural, negra, da CONTAG, então que faz a luta das mulheres do povo do campo e que colocou o nome à disposição para fazer esse debate dentro do partido, para a sociedade. Inclusive, na terça-feira, a gente vai ter um debate de... Que é o lançamento delas por elas, não é? O lançamento delas por elas é dia 9. Ah, tá. Amanhã, terça-feira, a gente tem um debate com os pré-candidatos e a pré-candidata majoritária, que vai ser no auditório do CIP, que é o Sindicato dos Professores aqui no DF, a partir das 19 horas. Então é um momento, inclusive, da militância petista, imagino que seja transmitido ao vivo também, acompanhar um pouco do que esses pré-candidatos e essa pré-candidata têm para colocar aí no âmbito do debate político em todas as áreas, né? E no dia 9, eu posso falar assim? Claro, pode falar assim, do Elas por Elas. Então, justamente, dia 9, agora esse sábado, nós vamos ter uma grande atividade de mulheres, que vai ser lá na CONTAG também, que fica ali no Bandeirante, né, no Parque Way. Vai ser a partir das 8h30 da manhã, é uma atividade de um dia inteiro. Nessa atividade nós vamos levar todas as nossas pré-candidatas do PT aqui no Distrito Federal, para conhecer, não é uma atividade só de mulheres petistas, é uma atividade de movimentos também. Então a ideia é que sejam mulheres de movimentos, mulheres de esquerda, discutindo um pouco do que a gente quer que essas pré-candidatas e que os pré-candidatos também tragam em suas plataformas sobre as condições de vida da mulher, né? Sobre saúde, sobre violência. A gente podia levar também essa questão da política de preço da Petrobras, que está influenciando a vida de todo mundo, porque não tem cabimento. Tem muita gente falando para vocês aqui, olha, é uma vergonha, é tudo muito triste, as mulheres sofrem demais. Tem gente falando, senhora Maria Elise, diz, é verdade, Ana, as mulheres, aí ela coloca entre aspas, muitas são chefe de família mesmo em vários lugares, estão sofrendo demais. Mas pergunta para o Paulão, diz a Maria Elisa, pergunta para o Paulão como é que vai mudar essa questão da política de preço, porque o temeroso, diz ela, falou que não vai mudar nada. E é importante dizer que existem muitos parlamentares, até da base, né, que concordam que hoje tem consciência
do desastre técnico que foi a gestão Pedro Parente. Então, essa luta hoje, ela pode ser travada também com parlamentares da base do governo, né? O que precisa demonstrar muito claramente para eles é que o lucro precisa ser reduzido. Agora, como há dificuldade em redução, por exemplo, de alíquota, por quê? Porque o imposto de renda, ele tem a questão da anualidade. Se você levar uma alíquota, por exemplo, que seja variável para as empresas petrolíferas, que varie em função do preço do barril de petróleo, isso aí só vai poder entrar em vigor no ano que vem. Mas uma decisão que pode ser imediata é a tributação da exportação do petróleo cru. O que acontece hoje no Brasil? As exportações saíram de 100 milhões de barris em 2005 para 350 milhões de barris em 2017. Com isso, as nossas refinarias estão ociosas. Então o Brasil tem petróleo, tem refinaria, mas não refina o petróleo porque as petrolíferas estão preferindo exportar o petróleo cru, sem nenhuma taxação. Se a gente coloca um imposto de exportação agora, nesse momento, todo o corte orçamentário, toda a subvenção é eliminada agora. Não vai haver mais nenhum centavo de corte para as mulheres, para a educação e para a saúde. Basta tributar a exportação nesses preços elevados. Você vai reduzir a margem de lucro da Galp de 100% para 90%. Agora, você prefere que a Galp mantenha uma margem de lucro de 100% e corte programas sociais? Quem tem que responder isso é o povo brasileiro. E deve cobrar dos parlamentares que eles tenham uma atitude minimamente compatível com os interesses do povo brasileiro e não do interesse das empresas petrolíferas. Mas, Paulão, tem muita gente dizendo aqui para ti, Paulo, não adianta nada cobrar dos parlamentares, muitos não fazem. Aí eu vou te perguntar e juntar aqui junto com a Andressa. Como é que a gente faz, então, para levar lá para as mulheres no sábado? O que nós podemos fazer para esse povo tratar de mudar essa política de preço? É rua. O caminhoneiro, eles têm mais facilidade, mas eles foram para as ruas e conseguiram aí essa subvenção. Eles vão ter efetivamente uma redução de 46 centavos no litro do óleo diesel. Agora, o que a população precisa saber é que ela é a dona do petróleo. Ela tem que ir para a rua para fazer com que a renda do petróleo seja minimamente distribuída para ela e não apenas para as petroleiras. Então a única saída, não se iludam, né? É rua, é movimento. Se não for para a rua, é muito difícil alterar essa situação. Agora, nesses tempos aí de redes sociais, de informática, é encher a caixa de todos os parlamentares. E aqui a gente não pode realmente se restringir somente ao campo da esquerda. Nós temos que... Porque os deputados da direita, eles vão precisar do voto para se eleger. Pergunta para os deputados mais ao centro, mais à direita, se eles apoiam uma política pública que gere um preço de gasolina na bomba de quase R$5. Então cobre deles. Encham a caixa aí de todos os parlamentares. Liguem aqui para a Câmara, liguem para o Senado, liguem para o seu prefeito, liguem para o seu deputado estadual. Cobre de todo mundo. Só a mobilização social vai garantir que a renda petrolífera seja também do povo brasileiro. E aí agora a gente vai receber aqui um pré-candidato a deputado federal. Olha, a cobrança já está indo em direta aí. Bom dia, um abraço muito grande. Primeiro eu quero dizer o seguinte, eu estou muito orgulhosa, extremamente feliz, vocês são de luta mesmo. Eu fiquei encantada de vocês falarem assim, ó, com multa, sem multa, com nada disso, nós vamos parar igual. Então meu abraço muito grande, um carinho profundo, o desejo de que vocês continuem cada vez mais iluminados e que tu venha para a Câmara, né, meu amigo? Bom dia, Zé Maria. Tá comigo aqui a Andressa, que é a nossa secretária de Mulheres do PT do DF, e o querido Paulão. Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, Paulão. Bom dia, Andressa. Estava aqui me deliciando com o debate de vocês, né? Debate tão importante. Agora,
a gente não pode esquecer, eu estava vendo o Paulão aí colocar os seus sempre belos argumentos, a gente não pode esquecer que um dos pilares desse golpe foi a entrega do pré-sal da Petrobras. Então, esse governo que está aí, na minha avaliação, ele não vai se mexer para mudar nada no que diz respeito à taxação do que a gente exporta. Ele não vai mudar nada. Veja vocês que o governo ele nos afronta, afronta que eu falo a sociedade brasileira, que apesar de passar por todas as privações que a greve dos caminhoneiros e dos petroleiros trouxe para ela, mesmo assim 87% da população apoiou o movimento. Aí o que ele faz? Ele vai e aumenta a gasolina no sábado. Quer dizer, afronta a sociedade brasileira. Então, o Paulo está correto. Quer dizer, se a gente não transformar essa nossa indignação em rua, né? Porque esses parlamentares que estão aí, eles não têm compromisso, a maioria deles não tem compromisso com o povo brasileiro, não adianta, não tem. Eles podem tentar agora fazer como diz na gíria lá, um somebody lovezinho para poder se reeleger, mas o DNA deles é um DNA golpista. Eu estava me lembrando ontem, Ana, Paulão e Andressa, quando foi votado o impeachment, né, foi no domingo, e nós voltamos para o Rio de Janeiro, todos nós bastante, eu diria que, magoados, né? Nós viemos no avião, cara, com Roberto Jefferson, com o Pedro Paulo, que é deputado pelo PMDB aqui do Rio, com o Índio da Costa, com o filho de Sérgio Cabral, e eles se deliciando no avião, rindo, fazendo chacota. Então, nós temos a obrigação de colocar a cara desses parlamentares para toda a sociedade, dizendo para não votar neles, porque nós estamos passando toda essa perrengue aí dos números sociais, econômicos, volta da mortalidade infantil, Brasil voltando à miséria, quer dizer, tudo isso, cara, a inflação, estava vendo aqui agora, eles estão retomando as obras do Comperj, mas estão pagando 50% a menos ao trabalhador. Eles se aproveitam de um momento que nós estamos com mais de 15 milhões de desempregados para explorar o trabalhador. Quer dizer, isso não é razoável. Então, é verdade que nós temos que dar resposta nas urnas, Agora, nós vamos dar outra chacoalhada nesse governo, porque no dia 12 nós vamos aprovar a data da nossa greve por prazo indeterminado. E aí, nós vamos chamar a sociedade para vir conosco, porque senão vai continuar essa escalada de aumento nos preços dos derivados. Como o Paulão colocou, as petrolíferas estão nadando de braçada, já teve a MP do trilhão, né? que isentou elas de tributo, não paga quando exporta petróleo. O Brasil importou quase 4 bilhões de litros de óleo diesel só no primeiro trimestre, e as nossas refinarias lá ociosas. Quer dizer, o Brasil não é qualquer país. O Brasil é um país que tem um parque de refino, né, bem equipado, que tem capacidade para processar 2.400.000 barris por dia. O Brasil produz 2.200.000 e alguma coisa de petróleo, né? O Brasil tem um mercado interno que também está aí nessa ordem de 2.300. Então, por que nós ficamos à mercê da variação do mercado internacional? Ou seja, o Brasil produz o seu petróleo já com todas as participações governamentais. Acho que o Paulão falou isso aí, vamos chutar $40. $40 o barril. Aí os caras querem obrigar a gente a comprar combustível a 80. Né? E a gente fica, a população como um todo, quer dizer, a gente ainda fica 5 horas, 6 horas na fila para abastecer o carro. Tinha que ninguém abastecer nada, bicho. Tinha que ninguém deixar eles lá vender esse combustível, porque é dessa forma que a gente vai, de fato, dar uma chacoalhada nesses caras, porque senão eles vão ficar muito à vontade. Paulo, eu não sei se vocês... parece que a senadora Vanessa Graziotin conseguiu o número de assinaturas para abrir uma CPI do preço dos derivados. Sim. Quer dizer, é um momento da gente ver se, de fato, os parlamentares eles estão dispostos a apurar tudo isso que está acontecendo e por que o preço dos combustíveis aqui no nosso país está tão alto. Zé, queria que você comentasse um pouquinho dessa decisão do TST a respeito da greve de vocês e também falasse um pouquinho mais para a gente a respeito do dia 12 de junho agora. Olha, eu quero só, antes de falar sobre isso, lembrar que eu não me lembro, né? Lembrar que eu não me lembro é bom, né? Lembrar que eu não me lembro
de um presidente de uma empresa como a Petrobras ter pedido demissão no meio do pregão, do mercado aberto, né? As ações da Petrobras despencaram. Eu não sei se muita gente deve ter ganho dinheiro com isso, né? Porque ele poderia, se ele fosse ético, né? Ele poderia esperar ao final da sexta-feira e anunciar que ele estava saindo da Petrobras. Mas ele fez isso 11 horas, quase meio-dia. Quer dizer, é um absurdo isso. Dizer o seguinte, que a decisão do tribunal, ela não trouxe para nós novidade nenhuma, né? Apesar de, em todos esses anos que eu tenho à frente do movimento sindical, em todas as greves que nós fizemos, a gente cumpre o que está previsto na lei de greve. É o aviso de 72 horas, porque nós somos considerados uma categoria de atividade essencial. Então, nós cumprimos toda a nossa parte. Mas a lei de greve, ela também coloca obrigações para o outro lado. E a Petrobras nunca cumpriu. E o Ministério do Trabalho também nunca fiscalizou. O Ministério do Trabalho e o Ministério Público, eles chamam as duas partes para tentar mediar aqui. Vamos ver, vocês vão produzir quanto? Né? Nós precisamos de que vocês produzam tanto com um número X de funcionários. Nunca fizeram isso. Aí consideram a nossa greve abusiva. A nossa greve sem ela nem ter começado, né? Eu não quero que pese a mão lá nos caminhoneiros, não. Mas por que a Advocacia Geral da União não entrou com o mesmo pedido contra os caminhoneiros? Contra aquelas entidades que pactuaram lá o acordo com o governo do ilegítimo. Eles poderiam ter feito isso. A greve dos caminhoneiros, que foi, na minha visão, legítima, ela sequer foi julgada. E com o país passando pelo caos que passou. Eles não tiveram a capacidade de julgar a greve, né? Aí vem para nós colocando uma multa de 500 mil e depois aumentando para 2 milhões. Quer dizer, é um negócio que sem pé e sem cabeça, que está muito claro que o tribunal quer, lamentavelmente, né, é criminalizar o movimento sindical. É criminalização clara para isso que eles estão fazendo. Então, nós vamos estar tomando, já estamos tomando todas as medidas, vamos denunciar na OIT, vamos fazer tudo o que for possível para que fique caracterizado eu diria que uma barreira à liberdade sindical. E isso nós não podemos admitir. E o que vocês esperam da presidência aí do Ivan Monteiro, né? Eu já estava até trocando o nome da criatura aqui hoje de manhã. O Ivan Monteiro é mais do mesmo. O Ivan Monteiro, a gente não pode também, até para não perder a nossa credibilidade, ele foi nomeado no governo de Dilma, né? Juntamente com Bendini. Ele é um homem de mercado, né? E na minha visão, né? Os primeiros, eu diria que as primeiras atitudes dele já demonstram isso. Ele não vai mudar em nada, porque se ele fosse mudar, ele não seria indicado presidente da Petrobras, né? Se ele tivesse um pensamento diferente do Pedro Parente, ele não teria mudado. E mais, eu estava sendo lembrado pelo meu companheiro David, que foi conselheiro de administração no período, eleito pelos trabalhadores no período em que o Ivan Monteiro chega à Petrobras, ele saía de braços dados com Solange Guedes, mundo afora, vendendo a Petrobras. Então não vai mudar nada. O que tem que mudar é a política. O que tem que mudar é entrar um governo que efetivamente entenda qual é o papel da Petrobras. O papel da Petrobras é ser mola indutora do desenvolvimento nacional, como nós provamos que pode ser feito. Por cometemos erros, podemos ter cometido. Agora, não é por conta disso que você pega tudo que foi feito e joga fora. É o que esses caras estão fazendo. Como é que o cara hoje pega as nossas refinarias operando a 68% da capacidade nominal por um capricho do governo? E aí a ministra quer dizer, a greve de vocês foi política. E a decisão de reduzir carga na refinaria é o quê? É técnica ou é política? E a decisão de vender gasolina a R$5, botijão a R$100, é técnica ou é política? É política. É porque, lamentavelmente, como foi dito aí pelo Paulão, ele vai tirar recursos de saúde, de educação. O povo brasileiro não cabe no orçamento desses caras. Não cabe no orçamento. A cada dia que passa, eles querem aumentar mais a distância entre quem está na Casa Grande e quem está na Senzala. Essa é a grande realidade. Eu ainda estou procurando aquela mulher de Brasília, a Thaís Helena.
que ficava maluca, que nem uma maluca nos postos. Mas não é de Brasília, a criatura é gaúcha do meu Rio Grande, Zé Maria. A criatura do Rio Grande do Sul e de Caxias do Sul. Vamos caçar ela então, lá em Caxias do Sul. Tem que avisar ela que a gasolina já tá 5. Mas olha só, Zé Maria, eu tô aqui ó, com o meu colete da FUP aqui e quero, no dia 9 de junho, as mulheres do DF vão realizar um encontro com todas as pré-candidatas. Já perguntei aqui pro Paulão o que ele acha que as mulheres tinham que conversar sobre essa questão da política de preço da Petrobras. Tu é pré-candidato, deputado federal, vai estar aqui na Câmara, se Deus quiser, ano que vem. O que você podia dar de ideia lá para a Andressa que elas têm que discutir nesse encontro no dia 9 de junho? Olha, primeiro eu quero parabenizar a Andressa, eu também tenho essa mesma avaliação, a representatividade das mulheres ainda está muito longe do que as mulheres têm capacidade, né? Isso, cada vez que passa, nós temos que incentivar mais. As mulheres já estão participando. Esse debate da questão do preço do combustível, eu acho que é um belo debate. Você poderia convidar até o Paulão para ir lá. Ó. Pois eu ia dizer isso, agora já que tu disse, ele ligeiro esse Zé Maria, eu vou te contar. Convido o Paulão para ir lá fazer uma exposição, porque é um tema que está muito atual, que tem, eu diria que vocês têm que estar, como sempre estão, né, sintonizada com os grandes temas da sociedade, né? A discussão sobre os efeitos nocivos do golpe para o país, eu tenho certeza que vocês vão estar fazendo, né? E eu aqui em casa eu tenho 4 mulheres, né? Somos minha esposa e mais 3 filhas, né? Então eu sei como é que é o embate aqui, é pesado, né? O embate aqui é pesado, né? Então que vocês tenham muito sucesso lá nesse encontro de vocês, tenho certeza que vocês vão estar tirando encaminhamentos que é bastante, eu diria que propositivos, né? E essa camisa que você, Andressa, está usando aí, Mulheres com Lula, né? Aí, ó, que coisa pela democracia. Pela democracia. É isso aí. Muito legal. Né? Na verdade, a nossa perspectiva é que esse tipo de atividade prolifere em todo o país também, né? Que as mulheres de movimentos, que as mulheres que não necessariamente estão organizadas em alguma entidade, em algum espaço, mas que elas possam se reunir em algum momento para debater todas essas questões que nos afetam, né? Que afetam majoritariamente as populações periféricas, os setores marginalizados da população brasileira, né? A gente sabe que quem sofre mais com todos esses golpes são as mulheres negras periféricas, as mulheres que estão lá na base da pirâmide, que não têm acesso nenhum às políticas, né? As políticas públicas. Na verdade, a única presença do Estado na vida dessas mulheres, muitas vezes, é a polícia mesmo nas suas comunidades. Então, esse tipo de debate a gente vai levar e a gente reforça o convite para que todas as mulheres estejam presentes lá no dia 9. A nossa perspectiva é que a gente tenha 400, 500 mulheres fazendo esse debate lá, para que a gente possa sair com uma plataforma e apresentar para as pré-candidatas e pré-candidatos aqui no DF. E a ideia é que com o projeto Elas por Elas, porque essa atividade é uma atividade que veio num debate do projeto Elas por Elas, que é um debate da Secretaria Nacional de Mulheres, e essas atividades, a ideia é que elas aconteçam mesmo em todo o país, que as mulheres de todos os estados possam fazer esse debate, fazer essa disputa de opinião mesmo com a sociedade sobre qual o país que a gente quer, qual o país que as mulheres querem e como a gente tem que... Eu acho que tem 2 palavrinhas que tem que estar na nossa cabeça, a gente não pode esquecer delas em momento nenhum, que é a mobilização popular. As mulheres sempre estiveram aí como protagonistas nas lutas populares do país, na luta pelo petróleo é nosso, né? E eu acho que a gente tem que desconstruir essa visão de que direito é privilégio. A gente encara a educação como privilégio, a população não tem essa noção de que ela que é a verdadeira dona do petróleo. Então, propositalmente, a população é tirada desse tipo de debate. Então, a gente tem que chegar para a população, informar mesmo e construir junto com a população. Não é chegar como salvadores e salvadores da pátria e dizer o que a população tem que fazer. É coletivamente, junto com a população, de forma horizontal, construir, lutar mesmo pelo país que a gente quer, enfrentar os setores conservadores, racistas, machistas, misóginos, LGBTfóbicos,
que ocupam majoritariamente os espaços de poder e decisão aqui no Congresso Nacional, nas empresas, nas câmaras estaduais, nas assembleias. Enfim, são os homens brancos, heterossexuais, empresários e agora muitos de setores religiosos, né? A gente tem uma bancada, aqui no DF a gente tem uma bancada evangélica que é muito forte. E aí a gente tem que deixar claro que não é problema com religião de ninguém, cada um tem sua fé, tem a sua crença. O problema é que quando esses líderes religiosos usam a fé das pessoas para manipulá-las e conseguir o que eles querem, né? Pensando no próprio umbigo, pensando em como eles vão se projetar, em como eles vão ganhar mais dinheiro aí em cima dessas pessoas. Então esse tipo de debate a gente quer levar, quer fazer o debate da religião na política, porque isso é tudo... são peças de uma grande engrenagem, né? E essa engrenagem tira o povo dos processos de decisão mesmo. E a gente tem que levar esse debate que a nossa democracia ela não pode ser só na urna mesmo, né? Ela não pode ser só representativa, mas é participativa. Não é democracia só de votar, mas é de ocupar as ruas, é de ocupar as redes sociais, é de conversar com a nossa juventude que está reproduzindo um discurso conservador de uma forma cada vez mais ampla. Então, como é que a gente leva esse debate mesmo para a nossa juventude também? Esse tipo de debate eu acho que tem que estar na nossa cabeça o tempo inteiro e a gente tem que trabalhar nisso constantemente, levando esses grandes temas para dentro da sala de aula, para dentro da fábrica, dos nossos locais de trabalho, das nossas associações comunitárias. Isso tem que estar sempre presente. Zé, é isso aí, né? E amanhã a gente te dá um abraço grande, mais uma vez orgulhosíssima de todos vocês. Quero ainda, vou rever o vídeo que traz uma petroleira com uma fala belíssima lá em Curitiba, no dia que começou a greve de vocês, ela contando muitas coisas do dia a dia dela. Ouvi no dia, fiquei muito emocionada, esqueci o nome, mas quero para amanhã te dar o nome dela e que tu leve um abraço muito grande. Amanhã eu vou te dizer o nome, para que tu leve um grande abraço dela. E amanhã você vai estar aqui junto com o nosso líder Paulo Pimenta e Eugênio Aragão. Amanhã eu estou me licenciando hoje da coordenação da FUP, né? Por conta da obrigação legal que nós, dirigentes sindicais, temos que nos licenciarmos com 120 dias antes da eleição. Então, a partir de amanhã eu já não sou mais o coordenador da FUP, né? Mas então, vai ser o nosso Zé Maria, mas não, Paulo. Isso aí pra gente... Participarei com o maior prazer. Ótimo, então um abraço muito, mas muito grande pra gente. Você vai continuar aqui no nosso coração, sendo sempre o coordenador da FUP. E no ano que vem o nosso deputado federal, se Deus quiser. A sua mão aí não tá dando pra ver. Você levanta mais um pouquinho. Agora pronto. Abraço grande, Zé. Até amanhã. Abraço pra você, Ana, Andressa, Paulão. Fiquem com Deus aí. Bom dia pra vocês. Bom dia. Todas as coisas levantadas aqui pelo Zé Maria, pela Andressa, Paulão, são todas muito importantes, mas o mais importante ainda é que você participe. Andressa falou uma coisa que as pessoas usam, né, a religião para manobrar o pensamento, mas quem sabe as pessoas utilizam, vamos usar essa palavra, utilizam os momentos que tem com seus fiéis para esclarecer. Tem algumas pessoas aqui dizendo algumas coisas do tipo: ah, Paulão, mas eu acho que foi o PT que quebrou a Petrobras. E aí? Bem, não foi o PT, né? A Petrobras, é só pegar o balanço da Petrobras e você vai ver que todos os anos o lucro operacional da Petrobras sempre foi muito alto, sempre na casa ali dos 80 bilhões, 90 bilhões. Então, o lucro operacional sempre foi alto. Esses prejuízos que a Petrobras apresentou, na verdade, eles são prejuízos apenas contábeis. E duas grandes fontes de prejuízo são os impairments, que chamam imparidade ou desvalorização de ativos, e a questão cambial que impactou a dívida da empresa, que é em dólar. Então, houve prejuízo, mas contábeis. Operacionalmente, a Petrobras sempre foi muito lucrativa, continua muito lucrativa e vai ser muito lucrativa. O grande desafio em relação à Petrobras, que eu já conversei muito com o Zé Maria, é o seguinte: a Petrobras precisa ser reestatizada. Nós tivemos a oportunidade para reestatizar a Petrobras e não fizemos. E vou cobrar sempre isso. O Brasil tem
380 bilhões de dólares em reservas, poderia ter reestatizado a Petrobras com a recompra das ações lá na Bolsa de Nova York, chamada DX, e não fizemos isso. Então, erros foram cometidos. Eu queria ser um pouco mais otimista que o Zé Maria e dizer que a queda do Pedro Parente foi uma grande vitória. E foi grande vitória dos próprios petroleiros, dos caminhoneiros e de também parlamentares, de certa forma, né? Eu vou citar aqui o exemplo do senador Eunício, que é presidente do Senado. Ele foi muito claro: olha, essa política não está correta. E foi apresentado ao senador, ao presidente do Congresso, números que demonstravam a margem de lucro da Petrobras. Então, é muito importante que a gente também não fique pessimista, que a gente acredite que possa mudar. A queda do Pedro Parente, na minha visão, vai dificultar a privatização das refinarias. Só isso tem um valor extraordinário. Não estou dizendo que o Ivan Valente não vai querer a privatização de refinarias. Agora você viu? Que eu estava errando antes de começar o programa aqui. Que são o ato falho, né? Antes de começar o programa, eu confundi Ivan Monteiro com o Ivan Valente. Tadinho do Paulão, agora foi... O Ivan Valente é um grande deputado. É verdade. É fantástico. Agora, o senhor Ivan Monteiro, que realmente não tem boas credenciais, assim, tecnicamente, ele pode até querer continuar a política de privatização das refinarias, mas eu penso que foi introduzido aí um componente de dificuldade. A privatização das refinarias, sem o Pedro Parente e sem aquela aura que o Pedro Parente tinha, que é errada de um bom gestor, eu não considero um bom gestor. Aquela aura, de certa forma, foi quebrada e com a participação do parlamento. Acho que a privatização da Eletrobras também é influenciada pela queda do Pedro Parente. Isso você vai contar pra gente na próxima segunda, você vai falar da Eletrobras. Luiz, você viu que agora toda segunda eu tô querendo que o Paulão venha, né? Mas a gente, só um pouquinho, Paulão, que a gente vai conhecer um pouquinho mais do projeto Elas por Elas. Pode ser, Gabriel? Esse é o projeto Elas por Elas, e termina com uma frase bem bacana que eu vou deixar que você repita ela pra gente, Andresa. Por isso que nós queremos quem candidato? Lula candidato, né? Lula livre. Esse projeto Elas por Elas é uma iniciativa inovadora do Partido das Trabalhadoras e Trabalhadores, né? Que a gente quer que continue, que seja cada vez mais aperfeiçoado. E é um projeto que visa o fortalecimento das pré-candidatas, né? O fortalecimento material e político. A gente sabe que tem algumas pré-candidatas que não têm acesso sequer à legislação eleitoral, né? Tamanha precariedade da pré-candidatura delas por falta de informação, por falta de financiamento. Isso não acontece só no PT, né? Acontece em todos os partidos. Então esse projeto é uma iniciativa muito bacana mesmo, de emancipação das mulheres, de fazer com que as mulheres se sintam mesmo empoderadas para disputar esses espaços. Eu tenho recebido inúmeros relatos de pré-candidatas pelo Brasil inteiro, falando o quanto que esse projeto foi fundamental para dar força para elas, de fato, decidirem. Eu sou pré-candidata e eu quero realmente disputar esse espaço, porque por mais que a gente tenha homens que possam nos apoiar nas nossas lutas, ninguém sabe como é a vida de uma mulher a não ser nós mesmas, né? A gente sabe as violências que nós sofremos cotidianamente e a gente sabe as dificuldades da nossa sobrevivência cotidiana, né? No Brasil, no mundo. Então ninguém melhor para falar por nós do que nós mesmas. Então por isso esse incentivo das mulheres ocuparem esses espaços para transformar a política, para fazer com que a política ela realmente
seja parte da vida de cada um e de cada uma aqui no Brasil, que cada um possa fazer a política. E aí não é só pensando do ponto de vista da política partidária, mas a política do dia a dia, a política, né, no seu local de trabalho, na sua escola, na sua faculdade, né? Infelizmente, com essa proliferação de faculdades particulares, aí a gente sabe que a participação dos estudantes politicamente nas faculdades particulares ela é muito restrita, né? Porque você tem faculdades que nem sequer incentivam a criação de centros acadêmicos, de DCEs, etc. Então, isso é muito importante esse projeto nesse sentido, de fortalecer as pré-candidatas, as mulheres que estão lá na ponta. Não são só as pré-candidatas que têm mais possibilidades, mas as mulheres que não têm nenhuma, que elas possam se sentir fortalecidas internamente para disputar esses espaços mesmo. Então essa é a ideia do projeto Elas por Elas, que está sendo tocado de forma brilhante pelas companheiras da Secretaria Nacional, com o apoio da nossa presidenta Gleisi Hoffmann, que é uma mulher que serve de inspiração e incentivo a todas nós. Então, e que é uma mulher que está na linha de frente nos períodos mais críticos para o PT, né? Essa sucessão de reformas, todo esse golpe, a prisão do nosso presidente Lula, o encarceramento injusto e ilegal do presidente Lula. Eu acho que a gente nunca pode esquecer que era uma mulher que está na linha de frente da resistência contra todos esses golpes direcionados ao povo brasileiro, à esquerda, ao PT. E é isso, Lula livre, mulheres com Lula pela democracia e sempre em defesa do Brasil, do povo brasileiro. E aí o nosso programa, Paulão, Andresa, queridos e queridas que estão aí junto com a... Não, agora eu vou falar a frase certinha, que a Andresa aqui, eu entendi bem que ela falou assim, Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Então, queridas e queridos, agora tá certo, né, Andresa? Agora eu troquei. Então, um beijo grande em coração, Paulão, muito obrigada. Paulão volta na segunda-feira, a gente vai conversar sobre a Eletrobras. E a Andresa, eu vou convidá-la aqui, logo que a gente acabar o programa, já vou marcar para a gente conversar bastante sobre o projeto Elas por Elas, para ela voltar aqui, porque eu fiquei muito curiosa. Você não ficou não, Paulo? Fiquei muito curiosa para saber os relatos das mulheres do Brasil inteiro, como é que é essa coisa de ser pré-candidata, que dificuldade elas enfrentam, como é que é o dia a dia delas, como é que faz para tentar, vamos dizer assim, eu ia dizer ajeitar, mas ia ficar uma coisa muito lá da minha terra, né? De conciliar, então, vai melhorar. Conciliar entre esse dia a dia fora de casa, o dia a dia em casa, como é que funciona esse acúmulo de jornada, que muitas têm 3, 4, a gente vai conversar mais sobre isso, mas você fica atento, o lançamento do Elas por Elas é na quarta, no sábado, dia 9. No sábado, dia 9. Aqui do DF, no sábado, dia 9, junto com essa conversa com as candidatas. Muito bem. Então você que está em Brasília é convidada, vamos repetir de novo onde que é? Dia 9 de junho, a partir das 8h30 da manhã, vai até as 5 da tarde, na CONTAG, que fica ali no Núcleo Bandeirantes, só pesquisar no Google certinho. E a gente tem o nosso card de divulgação, que a gente pode pedir para vocês divulgarem também, lá na CONTAG, no Núcleo Bandeirante. E a gente conta com a participação de todas as mulheres. Vai ser o lançamento do projeto Elas por Elas aqui no DF, um bate-papo com as pré-candidatas também, para elas se apresentarem, para elas conversarem com as mulheres que estarão ali, para a construção de uma plataforma de mulheres a ser apresentada para essas pré-candidatas, a ser apresentada para o conjunto do partido, para que a gente possa ter plataformas aí que contemplem as demandas das mulheres. E a gente vai ficar de olho, 7 de junho, muita pressão antes nos parlamentares por causa dessa tentativa de entrega aí do pré-sal. E de olho também no Ivan Monteiro. Vamos ver se essa criatura vai conseguir mudar essa política de preço da Petrobras. Mas você podia fazer o seguinte também. Se você perceber que está pagando um preço abusivo, que aliás já está, mas que para você está mais do que abusivo, vamos começar a denunciar, gente. Troca de posto de combustível, comece também a denunciar que não está chegando gás de cozinha, vai pressionando o seu vereador, como disse o Paulão, o vereador, o prefeito, o deputado, a deputada e o deputado estadual, a deputada e o deputado federal, a senadora e o senador, e vai também enviando mensagem, tem o Facebook lá do Planalto, vai enviando várias mensagens para lá, vai também enviando nas caixas da Petrobras, vai dando um recado pro seu Ivan Monteiro, explicando para ele que ele está lá a serviço do povo brasileiro e não a serviço das petrolíferas. Tá certinho, Paulo? É isso?
Então, um beijo grande no coração de todas e de todos. A gente volta amanhã com o líder da bancada do PT, Paulo Pimenta, e o ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão. Beijo grande, até amanhã.